Olá, me chamo Juliana Ramos Carneiro, sou bolsista de iniciação científica e realizei o trabalho intitulado Associação entre a restrição do crescimento intrauterino e obesidade mediada pelo consumo alimentar aos 2 anos na coorte de nascimento Brisa, sob orientação do professor Antônio Augusto Moura da Silva. A restrição do crescimento intrauterino, ou RCIU, é a condição em que o feto não atinge totalmente seu potencial de crescimento. Essa condição está associada a diversos desfechos metabólicos negativos, como a obesidade. A RCIU pode afetar o índice de massa corporal, levando à obesidade, tanto diretamente pelo aumento da deposição de gordura corporal, quanto indiretamente pela alteração do padrão de consumo alimentar. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a associação da RCIU com IMC mediada pelo consumo alimentar segundo o grau de processamento em crianças de 2 anos da coorte Brisa, por meio de duas hipóteses. A hipótese 1 é que existe efeito direto entre RCIU e IMC, e a hipótese 2 é que o consumo alimentar é mediador da relação entre RCIU e IMC. Esse é um estudo de coorte prospectivo que utilizou dados das coortes de nascimento Brisa, especificamente os dados da cidade de São Luís, e a coleta de dados se iniciou em 2010 e foi realizada em 3 momentos: no pré-natal, no nascimento e aos 2 anos de idade. Esse estudo utilizou dados das 3 etapas e, após exclusões, totalizou 95 participantes. A variável desfecho analisada foi o IMC, utilizando a medida do score Z do IMC segundo idade e sexo, com base nas curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde e utilizando o peso e a altura das crianças aferidos aos 2 anos de idade. A variável exposição foi a restrição do crescimento intrauterino, utilizada como variável contínua e definida utilizando a razão de peso ao nascer. Os dados referentes à RCIU foram coletados no pré-natal. A variável mediadora foi o consumo alimentar segundo o grau de processamento, e para avaliar o consumo alimentar das crianças aos 2 anos foi usado o recordatório de 24 horas. Nesse trabalho, os alimentos foram classificados conforme a classificação nova em 3 grupos: preparações culinárias, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Nos resultados, a caracterização da amostra geral demonstra que, dentre as 95 crianças, a maioria era do sexo masculino. Com relação às características maternas, a maioria das mães tinha de 20 a 34 anos de idade, era de cor de pele parda, tinham de 9 a 11 anos de estudo, eram da classe econômica C, exerciam atividade remunerada, tinham IMC pré-gestacional eutrófico e eram primíparas. Com relação aos dados das crianças, a média da razão de peso ao nascer foi de 1,05 e a média do Z-score do IMC foi de 0,77. Na análise de mediação ou efeito indireto, o consumo de nenhum dos grupos alimentares aos 2 anos de idade foi variável mediadora da relação entre RCIU e IMC. Além disso, a exploração do efeito direto e efeito total da RCIU sobre o IMC também não mostraram efeito significativo. Por fim, esse estudo não encontrou um efeito direto, indireto ou total da RCIU no IMC aos 2 anos de idade. No entanto, é importante continuar investigando essa relação e compreender que essas informações são importantes para melhorar a compreensão dos efeitos da RCIU na saúde e desenvolvimento infantil.